Sabe, por trás de toda essa tecnologia que a gente usa no dia a dia, de cada clique, de cada mensagem enviada, existe uma linguagem invisível, uma estrutura que vem antes mesmo do código. E hoje a gente vai mergulhar fundo na gramática que dá forma a todo o universo da computação. E para começar, já vamos com uma pergunta bem provocadora, que coloca dois pesos pesados da matemática um contra o outro. De um lado, o cálculo, que é a matemática do fluxo, do contínuo. Do outro, a discreta, que é a matemática dos passos, das coisas bem definidas. Qual delas, no fim das contas, é o verdadeiro alicerce do mundo digital? A resposta, olha, pode te surpreender. Bem, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender qual é a dessa linguagem secreta. Depois, vamos ver como as máquinas usam isso para pensar, como elas organizam os dados, como medem a complexidade das coisas. E no final, a gente vai refletir se isso tudo é só uma ferramenta ou algo a mais. Ok, vamos lá. Tudo começa com um jeito diferente de enxergar o mundo. Pensa na diferença entre um rio fluindo e as pedras que estão paradas no fundo dele. Pensa assim, o cálculo, ele vive nesse mundo contínuo, sabe? O das curvas suaves, das mudanças que acontecem aos pouquinhos. Só que os computadores, eles não são assim. A essência de um computador é ligado ou desligado. É 0 ou 1. São estados totalmente separados, distintos. Computadores não entendem o fluxo. Eles entendem os passos, as unidades que dá para contar. A língua nativa deles é a do discreto. Então, se o mundo discreto nos dá as palavras, que são os zeros e os uns, a lógica formal é o que nos dá a gramática. É o livro de regras que pega esses interruptores simples e transforma tudo numa máquina que consegue de fato raciocinar. E aqui que a ideia fica mais profunda. Será que, no fundo, por trás da interface mais bonita, do jogo mais incrível, do algoritmo mais complexo, tudo se resume a uma sequência de afirmações que são ou verdadeiras ou falsas? Olha que demais esse exemplo. Ele transforma uma coisa que a gente faz todo dia em lógica pura. Cada compra online é basicamente um pequeno quebra-cabeça lógico. A máquina não sabe o que é comprar, mas ela entende perfeitamente que, se a condição A e a condição B forem verdadeiras, então a ação C tem que acontecer. Essa estrutura, por mais simples que pareça, é o DNA de quase tudo que acontece no mundo digital. E esse DNA lógico está em todo lugar. A própria forma como as linguagens de programação são escritas é baseada em lógica. Os circuitos dentro do seu computador são a manifestação física de operações lógicas. Para garantir que um software é seguro, se usa lógica para provar isso. Até a inteligência artificial clássica foi toda construída em cima desse raciocínio. Só que a história não para por aí. Com a chegada da IA moderna, essa que aprende com probabilidades, com padrões e não com regras tão rígidas, surge uma dúvida bem interessante. Será que essa nova forma de inteligência está passando por cima daquela lógica binária que foi a base de tudo por décadas? Esse é um dos debates mais quentes da área hoje em dia. Certo, a gente já viu como as máquinas raciocinam. Agora, vamos ver como elas organizam essa montanha de dados que elas precisam processar. Como é que se coloca ordem no caos da informação? A resposta começa com uma ideia que parece boba de tão simples: o conjunto. Parece abstrato, né? Mas é a ferramenta mais fundamental para a gente começar a categorizar o mundo. Um conjunto de usuários, um conjunto de produtos, um conjunto de fotos é o primeiro passo para transformar um monte de dados solto em informação organizada. E é aqui que a gente vê como um abstrato vira uma coisa super concreta. Aquela estrutura de pastas no computador que todo mundo conhece, aquilo nada mais é do que uma forma de ver conjuntos dentro de outros conjuntos, tudo conectado. É a matemática discreta organizando a nossa vida digital, mesmo que a gente nem perceba. Mas o mundo não é só feito de caixinhas e hierarquias, né? Ele é feito de redes, de conexões. E para mapear essa complexidade toda, surge outra ferramenta muito poderosa que levanta uma nova questão. Será que os grafos são o melhor jeito de desenhar a realidade? É só parar para pensar um pouco. Uma rede social é um grafo gigante, onde os nós são as pessoas e as arestas são as amizades. A própria internet é um grafo de páginas e links, mapas de transporte, sistemas biológicos. A beleza do grafo é que ele consegue modelar a relação entre as coisas. Vira quase uma linguagem universal para a gente descrever qualquer sistema complexo. Beleza, a gente já entendeu como as máquinas pensam e organizam as coisas. Agora vamos ver como elas medem o que é impossível. Como um computador sabe que um problema é simplesmente grande demais para resolver? Essa pergunta nos leva direto para o coração da computação eficiente. Sabe, antes de tentar achar uma agulha num palheiro, é uma boa ideia ter uma noção do tamanho desse palheiro. A combinatória é exatamente isso, a arte de medir o tamanho desses palheiros de possibilidades. Dá uma olhada nesse número.
Ele representa as jogadas possíveis num jogo de Go. É um número tão absurdo que é maior que o número de átomos no universo que a gente conhece. Isso é o que chamam de explosão combinatória. Nenhum computador, nem hoje, nem daqui a 1000 anos conseguiria testar todas essas opções. A combinatória não te dá a solução, mas ela te dá a sabedoria de nem sequer tentar por esse caminho. E aqui está o pulo do gato. A matemática discreta nos mostra a diferença brutal entre o que na teoria é possível e o que na prática é viável. Ela desenha a linha no chão que separa os problemas que a gente consegue resolver daqueles abismos onde as soluções simplesmente se perdem para sempre. É, de certa forma, a ciência da humildade computacional. E isso tudo nos leva à nossa última parte. Depois de explorar a lógica, a estrutura, os limites, a gente chega na pergunta final sobre a verdadeira natureza disso tudo. Será que a gente está falando só de uma caixa de ferramentas para quem programa? Ou será que é algo mais profundo? Uma mentalidade, um jeito de quebrar problemas gigantes em pedaços lógicos e organizados que, no fundo, define a própria inovação na era digital? As conclusões que a gente pode tirar daqui são bem fortes. A capacidade de abstrair, de transformar o mundo em estruturas discretas, é o superpoder da computação. Isso cria um tipo de pensamento rigoroso que é essencial para construir qualquer sistema que funcione de verdade. E ignorar esses fundamentos não é só um erro acadêmico, não. É a receita para ter software inseguro, algoritmos que não funcionam direito e falhas que afetam a vida de todo mundo. Para fechar, fica essa reflexão. Da lógica que permite que uma máquina raciocine, passando pelos grafos que mapeiam todas as nossas conexões, até a combinatória que nos avisa sobre o impossível, qual desses pilares parece ser aquele que realmente sustenta todo o nosso mundo digital? A resposta para isso diz muito sobre o que a gente acha que é o verdadeiro motor da tecnologia.